Olá, minha gente, aqui é Mari. Estou dando continuidade hoje ao livro Maria Bonita no Cangaço, né? E aí, hoje vou entrar no capítulo 7, página 105. Escuta. Expedita só não morreu ainda bebê, sangrada pelo próprio pai, porque Maria de Déia não deixou. Segundo essa versão, disseminada pelos cantadores de cordel a partir de relatos de seu Zé de Filipe, avô da menina. Nossa. Virgulino teria sugerido dar fim ao choro insistente da recém-nascida por meio do seu método ritualístico de assassinato. Com a folha de 83 centímetros de seu punhal, o rei do cangaço furaria a filha a partir de sua fossa supraclavicular, a saboneteira, com a lâmina traçando um caminho em linha diagonal pelo corpinho do bebê, passando pelo coração e proporcionando-lhe morte dolorosa e lenta do gosto do cangaceiro. Conforme o relato de Zé de Filipe, tal fato ocorreu pouco antes do envio da criança para os vaqueiros da fazenda Exu. Numa travessia, o bando parou em uma fonte para se abastecer de água. Maria, com o expedita no colo, demorou mais para encher seu cantil. Os demais cangaceiros, indiferentes à sua dificuldade, aceleraram o passo, deixando a rainha do cangaço sozinha. Atrasada em relação ao grupo, ela sentiu a distância aumentar ainda mais devido às suas constantes paradas para tentar acalmar a filha, Expedita, que não parava de chorar. Os berros do bebê, aliados ao cansaço da caminhada, ao calor do sertão e ao comportamento pouco solidário dos demais cangaceiros, levariam Maria de Déia a uma explosão de raiva. Cambada de filho da peste, mundiça miseráveis. Estão vendo isso não? Teria dito Maria, ainda segundo seu Zé de Filipe, apontando para o bebê, esperneando em seu colo. Como ninguém deu ouvidos aos protestos, ela direcionaria dos impropérios para o alvo mais específico. Moleque, canela de viado. Também não tá vendo que a menina tá chorando e eu tenho que ir mais devagar, seu cego velho? Lampião, diante da provocação, teria respondido friamente: "Dê cá para sangrar." Enfurecida com a proposta, Maria partiu para cima do marido, disposta a espancá-lo. Os demais cabras, vendo a cena, teriam caído na gargalhada. Três loucadas, jararaca braba, serpente choca, seriam alguns dos adjetivos utilizados pelos bandoleiros aos risos, para se referir à rainha do cangaço. Triste verdade ou mera fantasia do patriarca dos Gomes de Oliveira, o fato é que Expedita seria entregue sã e salva para seu Severo e Dona Aurora. Nem todos os descendentes de cangaceiros nascidos em 1932 teriam a sorte da menina. Ao mesmo das filhas de Durvinha e Otília, cujos novos pais seriam escolhidos previamente por alguém do grupo. Como regra geral, os bandoleiros tinham o cuidado de enviar as crianças para casais com filhos da mesma idade, ou para gente de posse, a exemplo de padres e juízes, capazes de assegurar um mínimo de conforto à educação dos pequenos. Entretanto, havia quem, durante uma fuga, simplesmente deixasse seus bebês para trás. No dia 15 de agosto de 1932, após um breve combate com cangaceiros da cidade sergipana, soldados da volante de Manuel Neto, como de hábito, dedicaram-se a inspecionar o local onde o grupo estava acampado. Em meio aos pertences abandonados, encontraram uma garotinha, menina levada para a cidade e batizada como Zuleide. Seria criada por um comerciante local. O pequeno Zé Vicente, filho adotivo de um soldado, havia sido achado por este no meio do mato.
durante uma perseguição a cangaceiros nas proximidades de Santo Antônio da Glória. Expedita teve a seu favor o fato de nascer durante uma nova temporada de sossego na vida dos cangaceiros. Em setembro de 1932, parte considerável dos soldados deslocados para caçar Lampião tinha sido remanejada para São Paulo com o intuito de ajudar na luta contra a Revolução Constitucionalista, movimento armado que pretendia derrubar o presidente Getúlio Vargas e exigia a formação de uma Assembleia Nacional Constituinte. O último trimestre da gestação de Maria de Déia, portanto, dera-se em relativa paz. Em São Paulo, por outro lado, uma mulher não ficaria nada aliviada com a diminuição das refregas. Aos 19 anos, a professora Leonor Prado Solange, natural de Jaú, no interior paulista, fizera parte do batalhão feminino de João Pessoa, regimento criado pela advogada mineira Elvira Comel, para atuar na retaguarda da chamada Revolução de 1930. Leonor Solange fora uma das 8.000 moças alistadas em 52 cidades para lutar em favor de Vargas. E quase 2 anos depois da vitória do golpe que levou o gaúcho ao poder, só fortalecera seu entusiasmo cívico. Tanto que, no primeiro semestre de 1932, decidiu viajar pelo Brasil para conhecer a realidade de seu povo de perto. Ao voltar de uma viagem à região de Tocantins, Leonor Solange decidira contribuir para a campanha contra o cangaço. Em sua edição de 26 de junho de 1932, o jornal carioca Correio da Manhã informou que a jovem estava de malas prontas para a Bahia, onde pretendia se apresentar no então comandante da missão, Juraci Magalhães, oferecendo-lhe seus préstimos de combatente. Leonor já dera provas de valentia e resistência física durante o movimento de 1930. Na ocasião, durante um confronto em Belo Horizonte, levou um tiro na perna e logo depois, ao tentar saltar um barranco, caiu e fraturou o membro já baleado. Durante 3 longos dias, Leonor teria permanecido na trincheira, apesar dos ferimentos, concordando em ser transferida para tratamento no Rio de Janeiro, depois de ser graduada como segunda-tenente do Exército, em reconhecimento a seu espírito bravio. No começo de julho de 1932, logo após a notícia da sua viagem iminente à Bahia, entretanto, Leonor se envolveu em uma briga de rua, a esquisita viajante, como a definira o Correio da Manhã. Andava tranquilamente pelo Recife quando um motorista achou uma boa ideia lhe dirigir gracejos. Talvez o Dom Juan do volante agisse de outra maneira caso soubesse que aquela mulher não teria medo nem de Lampião. Ao ouvir a picárdia, a segunda-tenente o agarrou pelo pescoço e aplicou-lhe uma saraivada de socos. A cena inusitada atraiu uma pequena multidão para a praça na qual se deu o original match pugilístico, como registraria sarcasticamente o Correio da Manhã. O motorista ainda se defendia dos murros e bofetões de Leonor quando a polícia chegou ao local. O homem aceitou de bom grado ser levado à delegacia. A mulher, entretanto, recusou-se a obedecer às ordens. Como o oficial insistisse, aceitou acompanhá-lo no tintureiro, como eram chamados os carros da polícia na época, mas exigiu viajar no banco de frente. Lampião definitivamente era um homem de sorte, a despeito da sua experiência, disposição e coragem. Leonor Prado jamais seria levado a sério e nunca integraria as forças da Caatinga. Ainda mais naquele período em que, em vez de fortalecer os contingentes repressivos no Nordeste, o governo tratava de esvaziá-los. Todavia, embora contasse com a conjuntura política a seu favor, o bando precisaria lidar naquele 1932 com um dos seus terríveis e incansáveis males que se pode abater sobre os sertanejos, a seca. Os bois estavam morrendo tão esquálidos e desidratados que os urubus só se serviam de seus intestinos. Nas estações ferroviárias, retirantes saqueavam trens que transportavam fardos de charque.
numa tentativa desesperada de conseguir algum alimento. Pelas estradas, famílias que abandonavam suas pequenas propriedades de solo esturricado largavam corpos de familiares sucumbidos à fome e à sede durante a travessia. Pequenas cidades eram tomadas por sertanejos com crianças de pernas tão finas e barriga tão inchada que mal conseguiam caminhar. Durante a seca de 1932, o desconforto da sede, uma constante na vida dos bandoleiros, chegaria ao extremo. Mulheres e homens do grupo chegavam a passar dias seguidos sem beber água. Moreno, um dos integrantes do bando, lembraria para sempre da angústia de sentir a língua seca. Lambia o beiço em uma tentativa em vão de se refrescar. Lampião, apesar de sua resistência física fora do comum, por vezes se deitava no meio do raso da Catarina, clamando aos céus por uma gota d'água. Era comum que cangaceiros dormissem sobre bornais estufados por cédulas de dinheiro, mas delirando de fome e sede. Depois de dias de desidratação intensa, a reação natural dos cangaceiros diante de uma fonte de água era beber todo o líquido avidamente. Quando agiam desse modo, vomitavam em seguida. Para segurar a água no estômago, alternavam os goles com mordidas de rapadura. Havia ocasiões em que a fonte disponível estava contaminada com besouros, larvas de insetos e fezes de cabras. O jeito era filtrar o lodo na jabiraca, o lenço que traziam no pescoço, e beber a sobra. Outra forma de obter água na caatinga era por meio da extração dos tubérculos, dos umbuzeiros e dos troncos dos gravatás, como igualmente faziam vaqueiros e volantes. A seca de 1932 se tornaria ainda mais dramática para boa parte dos moradores do sertão por culpa de um mirabolante e desastrado plano de combate a Lampião, orquestrado pelo capitão João Miguel, ex-chefe de serviço de rádio da Bahia. Então, no comando da campanha contra o banditismo, Miguel teve a ideia de evacuar a Caatinga, mas de maneira a afastar cangaceiros de seus coiteiros. O interventor baiano Juraci Magalhães lamentou não ter tido tal lampejo quando estava na chefia da caça de Lampião. Eufórico, determinou a execução imediata do plano. As autoridades sergipanas, por sua vez, negaram-se a colaborar com a empreitada. O resultado foi que as cidades baianas, além dos flagelados da seca, passaram a receber os sertanejos tangidos pelo plano de João Miguel, e cerca de 12 mil moradores na zona rural foram obrigados a deixar suas casas, vendo-se impossibilitados de cuidar das plantações e criações, acumulando prejuízos. Nos centros urbanos, sem ter como se sustentar, centenas de mulheres, homens e crianças do campo começaram a morar embaixo de árvores ou nos adros das igrejas, vivendo de pequenas esmolas. A medida mal foi sentida pelos cangaceiros, afinal, eles passavam temporadas cada vez maiores em Sergipe, onde Lampião desfrutara de sua melhor rede de coiteiros, que incluía duas famílias ricas do estado, os Brito e os Carvalho. Com os Brito, a relação de Virgulino remontava à infância, quando trabalhou como transportador de couro nos negócios da família. Entre os Carvalhos, o mais chegado era Eronides, médico do Exército e filho do coronel Antônio Caixeiro, de quem os cangaceiros recebiam com regularidade mantimentos, munição e autorização para acampar na fazenda. Em 1929, o capitão Eronides presenteara o capitão Lampião com uma sessão de fotografias, uma garrafa térmica e uma caixa de queijos importados. Comprara os mimos, segundo diria, pensando nele. Os queijos rotineiramente dados de presente aos cangaceiros, um dos mais apreciados era o do Reino, não apenas por seu sabor pronunciado, como também por causa da lata, da qual era comercializado. Depois que a iguaria era consumida, a latinha ganhava nova vida como pote para consumir ou transportar alimentos. Foi com uma dessas latas que, em terras da fazenda Pedra d'Água, nas redondezas do Poço Redondo, em Sergipe, uma bela morena de tornozelos grossos
se aproximou dos pequenos Leônidas, Umbelino e Juvenal na ocasião, regulando. Os garotinhos estavam no meio do mato, a mando da tia de Leônidas, de 8 anos. Da tia de Leônidas, que padecia de problemas intestinais. À guisa de remédio, um vendedor de fumo da região recomendou à doente que bebesse o chá da raiz do pega-pinto, nome popular da erva, comum na Caatinga. A tia encarregou os meninos de caçarem a planta. Os 3 olhavam para baixo à procura de tal ervinha quando foram surpreendidos pela mulher. Notando os olhares de interrogação das crianças, apresentou-se: "Sou uma doida que vive no mundo." Depois ela pediria aos meninos que pegassem a latinha de queijo do reino, levassem para casa e voltassem com um pote cheio de sal. O tempero seria utilizado no preparo de umas rolinhas. Quando os meninos se prepararam para sair, a moça fez uma sinistra advertência: "Não contem a ninguém que me viram. Eu adivinho. Se souber que contaram, castro vocês." Em casa, com a lata na mão, trêmulo de medo, Leônidas, que relembraria a aventura décadas depois, não resistiria a um comichão na língua e acabaria por contar o ocorrido para a mãe, Dona Delfinha. Ela encheu a lata com sal e determinou aos meninos que regressassem ao lugar onde a morena os esperava. Ao ouvir a ordem, cada um correu para um lugar mais escondido do que o outro, morrendo de medo de perder os possuídos. Coube às irmãs mais velhas de Leônidas, Hilda, Rosinha e Maria, a tarefa de entregar a encomenda. Por precaução, Juvenal, um parente mais velho, acompanhou as mocinhas. Quando retornaram, contaram aos familiares quem era a tal doida precisada de sal para assar a rolinha: Maria do Capitão. Maria do Capitão podia até ser abusada, mimada e metida a besta, como pensava Dadá, mas de tonta não tinha nada. Quando mexeu com os meninos da fazenda Pedra d'Água, sabia que estava segura. Delfinha dos Santos, a dona da propriedade, era uma das mais leais coiteiras de Lampião. Mesmo em época de assédio constante das volantes, mantinha-se firme em sua missão de proteger os cangaceiros. Os mais maliciosos insinuavam que a razão de tanta lealdade era o desejo de Delfinha, que Delfinha nutria a Lampião. Além de causar medo a meninos pequenos, Maria de Déia aproveitava as ocasiões em que mantinha contato com os familiares de seus protetores para obter informações sobre o trabalho das forças. Sempre que ficava hospedada na casa do subdelegado de Santo Antônio do Tará, em Pernambuco, tinha o seguinte combinado com a esposa do homem: quando fosse à feira comprar mantimentos, a dona de casa aproveitaria para assuntar com comerciantes e fregueses sobre o trabalho da polícia. As informações eram repassadas a Maria, que por sua vez levara-as ao Estado-Maior do bando. As temporadas do coito, portanto, não era de simples descanso para Maria de Déia. Nos esconderijos, em meio a atividades prosaicas como a culinária e a costura, agia como espiã. Quando a oportunidade surgia, agenciava novos homens para o bando. Certa vez, enquanto passava alguns dias no sítio do Tará, nas proximidades de Malhada do Caiçara, a rainha do cangaço reencontrou Manuel Marques da Silva, vulgo Mané Véio, seu amigo dos tempos em que era casada com Zé de Neném. O destino havia traçado caminhos diferentes para os velhos conhecidos. Maria virara cangaceira, Mané Véio virara soldado. Este, por sinal, fizera parte da volante do tenente Douradinho, aquela que mandara tocar fogo na fazenda Rachapé, dos pais de Durvinha, e combateram em Maranduba quando Sabonete e Catingueira foram mortos, na ocasião de tanto atirar contra o cangaceiro. Mané Véio chegara a provocar um superaquecimento em seus mosquetões. O cano da arma, colado na sua orelha, estourou e o soldado ficara surdo de um dos ouvidos. A perda da audição, entretanto, estava longe de ser o maior problema de Mané Véio. Naquela ocasião do encontro com Maria, ele era tão fugitivo quanto ela. Havia acabado de assassinar a ex-esposa, Cidália, com quem tinha um filho pequeno. Mané Véio se separara dela para viver com outra mulher, Pureza.
Mesmo assim, não suportava a ideia de que a mãe de seu herdeiro olhasse para outro homem. Quando suspeitou que ela pudesse estar envolvida com o rapaz, foi ao seu encontro e atirou no rosto da ex-companheira. Logo depois descobriria que se enganara, o que deixara os moradores da região revoltados. Cidália era inocente. Desde que fora trocada, nunca mais tivera cabeça para homem nenhum. Com medo de ser preso, o mané velho adentrou na caatinga, esperando a comoção popular em torno do crime arrefecer. No encontro com Maria de Déia, contou-lhe o drama. Compadecida, a companheira de Lampião o convidou a integrar ao cangaço. Caba valente como aquele não faria mal no bando, muito pelo contrário. O assassino ouviu a proposta com atenção e partiu no sítio do Tará, com a promessa de pensar no caso. Mané velho nunca se tornaria cangaceiro. Ele e Maria de Déia, contudo, voltariam a se encontrar, dali a alguns anos, em situação bem menos amigável do que aquela do sítio do Tará. Coiteiros cooperavam com os cangaceiros, não apenas por lealdade, como também por pavor de uma morte certa e sofrida. Traições de ex-protetores eram punidos pelo bando de forma exemplar. Quando Dona Delfina providenciou a lata de sal para as rolinhas de Maria de Déia, fazia menos de um ano que o assassinato de um ex-protetor de bandoleiros assombrara os sertões. Na fazenda Bom Conselho da Bahia, cangaceiros amarraram um fazendeiro que os denunciara à polícia. Exigiram que a esposa e os 6 filhos do cidadão permanecessem no terreiro onde ele seria executado, bem atentos para ver tudo. Com uma faca, Virgulino arrancou os olhos do senhor. Na sequência, tomou distância, mirou os 2 buracos no rosto do homem e terminou de matá-lo com tiros de pistola. Pouco antes, chegara à fazenda São Paulo, nas proximidades da cidade baiana de Uauá, querendo saber quem fora o corajoso que dera informações suas às volantes. Como ninguém assumiu a traição, o capitão disse que o jeito seria tocar fogo nas casas e matar todo mundo. Para salvar os parentes, um homem se apresentou como delator. Foi esfaqueado até a morte. O caso mais exemplar da punição do cangaceiro a delator, que assombraria gerações de sertanejos, envolveu um humilde roceiro na localidade de Almécega, nas proximidades de Jeremoabo. Manuel Francisco de Brito, conhecido como Manuel Salinas, cometeu a insensatez de informar aos soldados onde se encontrara Lampião. Na sequência, temeroso da vingança do cangaceiro, deixou a pequena plantação e a criação para trás e se escondeu na cidade. Conforme previa Salinas, Lampião logo ficou sabendo da caguetagem, informado por alguém da própria polícia. Certo dia, o velho resolveu correr o risco de voltar à fazenda para não perder a colheita de mandioca. Tinha planos de trabalhar rapidamente, de modo a voltar antes de sua presença fosse notada por cangaceiros. A estratégia, porém, não deu certo. Manuel Salinas trabalhava na roça quando viu sua propriedade ser cercada por um grupo de bandoleiros. Tão logo desceu do cavalo, Lampião lembrou ao velho os motivos pelos quais ele seria punido. Convocou os filhos do homem e deu início ao castigo. João, José e Antônio foram executados com tiros na cabeça. Tributino, o caçula, foi orientado a subir ao telhado com um pau na mão e quebrar todas as telhas da casa. Enquanto isso, o rei do cangaço trabalhava. Emanuel Salinas cortou-lhe as orelhas, arrancou-lhe o olho, extraiu-lhe os testículos e extirpou-lhe os lábios, deixando os dentes à mostra. Depois, pediu aos cabras que o acompanhavam para destruir a dentadura do homem a coronhadas. O pequeno tributivo aproveitou que todos os bandoleiros estavam concentrados na tortura para fugir pelo telhado. Com sangue espalhado,
Por todo o corpo, a figura sinistra de Salinas, sem lábios, sem dentes, sem orelha e com um olho vazado, foi colocado no lombo de um cavalo e levado até a propriedade vizinha, onde morava Ulisses, seu filho de 23 anos. Recém-casado, o pai de uma menina de 2 meses, o rapaz foi executado com 2 tiros diante da esposa, que foi obrigada ainda a presenciar a morte do sogro, cujo sofrimento foi finalmente encerrado com um golpe de punhal desferido pelo cabra Caxabeira. Segundo se espalharia pelo sertão, o cangaceiro teria ainda aberto o peito do homem, arrancado o coração e arremessado o órgão no meio do mato. Maria Rosa do Espírito Santo Brito, esposa de Salinas, bem como a mulher de Ulisses, tivera suas vidas poupadas para contar a história, segundo lhes teria dito Virgulino. Além de Tibutivo, também escapariam as suas 2 irmãs, igualmente preservadas para servir de testemunha. Não que ao cooperar fielmente com os bandoleiros as coisas estivessem a salvo da violência. Junto com as histórias de assassinos cometidos pelos cangaceiros, havia relatos de sertanejos enterrados vivos e criancinhas lançadas ao fogo para punir os pais. Em abril de 1932, o fazendeiro João Andrade de Sergipe resumiu em carta a um amigo o terror que sentia diante da presença dos homens da lei. Pode acreditar que hoje no sertão já se tem mais alegria quando o lampião chega à porta do que a simples notícia de que as forças se aproximam. Ao que tudo indica, o parto de Expedita não foi o primeiro de Maria de Déia. Em novembro de 1930, a rainha do cangaço pode ter sido mãe pela primeira vez. O garotinho teria nascido na fazenda do coiteiro Venceslau Santos, o Lau, localizada no povoado de Campos Novos, perto de Santo Antônio da Glória. Nem a presença de Dona Ninha, experiente parteira da região, evitou a tragédia. Devido às dificuldades durante o parto, o bebê nasceu morto. Segundo outra versão que correria em Santo Antônio da Glória durante décadas, o bebê nascera vivinho da Silva e esbanjando saúde. Na mesma época, Dona Déia, mãe de Maria, também tivera um bebê. O garotinho teria sido enviado para o sogro de Lampião, e o casal, assim como fazem os vaqueiros Severo e Aurora, diria para os curiosos que os 2 meninos eram gêmeos. E para corroborar o disfarce, os cangaceiros reis, espalhariam a história do bebê natimorto. Arlindo e Ananias foram de fato criados como gêmeos. A diferença física entre os dois ajudava a aumentar a boataria nas proximidades de Malhada de Caiçara. Arlindo era baixo, Ananias alto. Arlindo tinha pele clara, Ananias escuro, como Virgulino. Ganhara o apelido de Pretão. Outro detalhe alimentaria as teorias de que Pretão não era irmão, mas sim filho de Maria de Déia. Seu Zé de Filipe demoraria anos para registrar os garotos. Quando finalmente o fez, disse que ambos nasceram em dezembro de 1929, mas com 2 dias de diferença, Arlindo no dia 28, Ananias no dia 30. Um raríssimo caso de gêmeos nascidos em dias diferentes. Coincidência ou não? Em algumas das versões sobre a sugestão de Lampião de sangrar o bebê, a criança em questão não é a menina, mas sim o filho macho. Muita história, né? Muita história, muita desgraça, enfim, é isso. Continuarei. É isso, ainda tem muitos capítulos pela frente. Muita história para contar, né? Ainda temos muitos capítulos pela frente. Mas obrigada por ter ficado até aqui, por me ouvir. Um cheiro, tchau!